Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí, pessoal, a analista, comentarista de arbitragem da ESPN Brasil, onde ela analisou os dois pênaltis aí marcados para o Palmeiras. E na opinião dela, pessoal, na opinião da comentarista, nenhum dos dois foram pênaltis. Inclusive os comentaristas também, sem ser ela, falaram sobre os dois lances e nós estaremos trazendo aqui no nosso canal para a gente estar analisando junto aí. Corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate dos dois lances e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vida do Palmeiras, mas é claro que a gente ainda não tira o Fortaleza nessa luta também pelo título do Campeonato Brasileiro. Silas, vamos falar com a Renata agora? A gente chamou tanto a Renata para a gente falar. Uma coisa rapidinho, claro. Marcelo, mas vai acontecer ainda muito nessa reta final, porque o Botafogo ele empata com o Criciúma lá no Tapetinho e depois ele ganha do Atlético Paranaense lá em Curitiba. E esse jogo que era para ter sido o empate era Juventude e Palmeiras lá no Sul. E o Palmeiras vai lá e ganha o jogo. Então, isso tudo causou essa euforia no torcedor. Pô, em casa, contra o Fortaleza, mesmo com esse time muito forte do Fortaleza, o Palmeiras não contava com esse empate. Então, é normal esse abatimento, mas vai acontecer, porque o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas não, daqui para frente, muito menos. E é um torcedor mal acostumado também, né? Porque no ano passado, quando o Botafogo estava muito para ganhar o título, o torcedor já estava, ok, não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro nesse ano, já estava ali. Aí o negócio começa a desandar para o Botafogo, o Palmeiras começa a crescer, ganha título. E aí são tantos títulos, que o torcedor vai ficando mal acostumado. Mas como disse o Abel, o torcedor não está cansado de comemorar título, não. Pelo menos ele fala. Pelo menos eu espero que os torcedores não estejam cansados de comemorar título e que eles apoiem até o final. Ele fala essa parte também e fala de expectativa de gol, porque isso também é importante que se diga. Tem dias que a bola não entra e ele fala, no jogo contra o Juventude a gente teve menos expectativa de gols, fizemos 5. Hoje fizemos 2 e acabou um empate com Fortaleza. Renata Ruel, até que enfim você chegou. Coitada, a Renata estava aqui esperando para entrar. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite. Aqui tá cheio de craque, né? Tá que faltando isso? Um pouquinho de craque na arbitragem, viu? Chegou mais um. Aqui tá então chegou quem faltava. Fala, Rê, tudo bem? Não foi sei, tranquila a noite? Não, não foi tranquila. Noite não, à tarde, né? Não foi tranquila. Eu acho que os jogos das 4h30, nós tivemos 4 jogos, em pelo menos 3 nós temos lances polêmicos, onde a arbitragem não foi bem, onde, novamente, eu sendo sincera, a arbitragem me assusta e até me desanima, pelo que eu vi. Hoje aqui nos canais, né, da Disney Plus e ESPN, nós tivemos El Clássico, amanhã a gente tem Inter e Juve, tem Arsenal e Liverpool, e o que eu vi hoje aqui, os pênaltis que eu vi nesses jogos das 4h30, eu não acredito que eu vou ver nesses campeonatos, Marcelo. Tem isso. Quando você começa a comparar, fazer Premier League, fazer Campeonato Brasileiro, fica puxado, como diria o gaúcho. Vamos colocar, então, já o primeiro pênalti a favor do Palmeiras, e aí a Renata Ruel já fala sobre isso. Vamos lá, coloca o lance e a gente mostra para vocês, tá, fãs de esportes? O Rafael Veiga que cobrou esse pênalti e abriu o placar. Vamos lá. Quando a gente pega esse lance, uma das coisas que a gente precisa observar até é o posicionamento do árbitro. O árbitro estava muito bem posicionado, ele abre a diagonal dele para poder visualizar bem o lance. Ó, a gente vê aqui, ó, ele vai puxando a diagonal para ver e ele marca no campo com convicção. Eu, olhando esse lance, analisando pelas imagens que nós temos, eu vejo um toquezinho aqui no braço, mas não vejo um toque o suficiente para derrubar, para deslocar, mesmo o jogador do Palmeiras estando à frente. Para mim, o contato físico faz parte do futebol e eu não vejo um lance de empurrão ou de carga no adversário para caracterizar a penalidade. Eu não vejo penalidade no lance. Mas aqui a gente tem 3 que jogaram futebol, né, Má? Pois é. O Abel, em entrevista, ele fala, agora na entrevista coletiva, ele fala sobre interpretação. Ele fala, olha, são 2 lances interpretativos. Ele acha também que no primeiro é um lance de interpretação. O que é que vocês acham? Eu quero a opinião também dos ex-jogadores. Fala, Silas. Ele não está errado.
Ele não está errado no primeiro lance. É um lance interpretativo. O árbitro ali tem chance. A gente só comentou assim, as dúvidas dele para decidir. Em um, ele não deixa nem o VAR chamar, no outro, ele fica duvidoso, aí tem um empurrão, um soco nas costas do Richard Rios, ele não expulsa o jogador, o VAR também não chama, uma outra carga no Estevam, que o VAR também não... Então, assim, parecia que não havia comunicação entre eles, entre o VAR e o árbitro. E a gente lembrou bem da lambança que ele fez no jogo da Espanha contra a França, na final dos Jogos Olímpicos. Então, infelizmente, assim, a gente não quer lembrar disso, a gente não quer, sabe, ficar colocando carga em cima de uma arbitragem, mas era um jogo muito pesado, um jogo muito grande, e a gente sempre falou, como ex-jogadores aqui, o árbitro bom é o que não aparece. Quando o cara começa a querer aparecer muito, quando o cara começa a ficar brigando com o banco de reservas, quando o cara começa a ficar, sabe? Aí sai uma falta, um escanteio, ele vai lá conversar com o zagueiro e com os atacantes. Olha, estou aqui, vocês parem de ficar se empurrando. E aí depois, na hora de dar o desconto, como aconteceu no próprio jogo do Botafogo, 4 minutos no primeiro tempo e 3 no segundo, para o Botafogo não fazer o 6º gol. Então, não, deixa eu acabar logo esse negócio, porque assim não sai o 6º gol, e aí o Peñarol vai embora para casa com um pouquinho mais de dignidade, né? Ou com menos sofrimento. Mas assim, a gente fica preocupado, e a Rê falou bem. Você assiste um jogo da Europa, do espanhol, do inglês, do alemão, e a gente não vê nada disso. Tudo bem que tem tecnologia muito melhor que a nossa, mais apurada, que consegue ver melhor, mas o árbitro também... Foi pênalti, Fábio, você achou? Ah, Marcela, eu não consigo ver penalidade. Não consegue ver? Não consigo. Zé? Não. Não, também. Porque o empurrão parece que do Tite como a Rê falou, é no braço do Flaco. E assim, teve vários lances fora da área, de lances até com iguais, um pouco mais de força, e ele não deu. Eu entendo que o Abel fala assim, que quando ele é questionado sobre esse lance, ele fala assim, empurrou, não empurrou? Então o empurrão é falta, mas não é todo empurrão que é falta. Né? Como aconteceu contato, né? Isso em outros setores do campo. Então eu não consigo, eu acho que erra, não é a questão, erra-se a favor do Palmeiras e contra. Então não é a gente está falando aqui, porque a arbitragem favorece o Palmeiras ou algum clube específico. Não é isso. Mas na minha opinião não é lance para penalidade. Não tem critério, né? Exatamente, não tem critério no campeonato. Depende do lance, na hora eu decido. O Abate vem aí numa... Eu acho que ele começou muito cedo, né, na FIFA. Né? O escudo da FIFA pesa, tá aqui, a Renata falou pra gente, são 3 ex-jogadores, uma ex-árbitra que sabe que o escudo da FIFA pesa um pouquinho. Só que também ele te dá poder, né? Te dá um poder, te deixa grande, então você pode errar à vontade que o escudo da FIFA está te protegendo. O Abate não vem fazendo boas arbitragens. Não vem fazendo. Ele é um árbitro que dentro de 90 minutos ele usa um critério dentro da área, outro critério fora da área. Né? Isso não pode. Porque se ele dá o pênalti, se ele deu o pênalti em cima do Flaco, ele tinha que ter dado no mínimo umas 15, 20 faltas dentro do jogo, idênticas. Teve uma falta em cima do Estevam que foi muito mais forte. Muito mais forte e nem falta ele deu. Então, esse é o grande problema. E aí falando, a Renata aqui, só aproveitando, falando como ex-jogador, os jogadores não sabem como se comportam quando o árbitro tem essa variação de critérios, porque em 1 minuto ele dá falta, no outro, mesmo lance, ele não dá falta, então você não sabe como se comportar. Então, esse é a grande dificuldade. Aí você vai falar com os árbitros, eu não sei o que está acontecendo, os jogadores são chatos, eu sei disso, eu já bato nos jogadores também por causa disso, mas a arrogância e a arrogância que os árbitros estão se colocando para falar com os jogadores essa arrogância faz com que os jogadores vão falar mais ainda com eles. Porque é uma afronta, entendeu? É uma guerra psicológica. Confia em menos, é uma guerra psicológica que existe entre o árbitro e o jogador. Quando o árbitro, muitas vezes, ele consegue estabelecer um certo contato, por exemplo, no jogo, e aí nós estamos falando de Europa, de América do Sul, né? No jogo do Corinthians agora contra o Racing, o árbitro teve algumas decisões erradas, mas ele estabeleceu um contato com os jogadores, ele conversou, nenhum jogador veio de forma... E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o jogador vem, o árbitro reage de um jeito, aí o jogador quer mostrar que ele está errado, aí começa esse embate. É isso que acontece, que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, os jogadores são chatos. Concordo. Eles são. Mas existe... Eles são. Concordo. Nós éramos e eles são. Não, vocês não são mais, não. Vocês eram. Não, eu concordo. E eles são. Não, eu concordo, mas eu estou aqui eu vou só colocar
uma pimentinha aqui. Quando as pessoas vão jogar society, tá aqui, todo mundo aqui. Jogar o rachãozinho de final de semana, tal. Quando o árbitro dá marca uma faltinha que não vale, como é que vocês se comportam? É a mesma coisa, só que você imagina isso dentro de campo, valendo o jogo, é como profissão, não é nem como brincadeira, porque depois os caras vão tomar uma cerveja e esquecem, mas é uma profissão que está valendo pontos para decidir um campeonato. Então, assim, tem muitas coisas psicológicas, né, emocionalmente envolvidas nisso. Então, eu acho que os dois lados, os jogadores e os árbitros, precisam, nesse momento, ter um pouquinho mais de calma, pezinho no chão. Sim. Rei, vamos lá. Dentro de quando o Abel fala da questão de interpretação, eu falo muito isso aqui, né? O futebol, você tem a regra ali, que é nua e crua, que são lances factuais. Como ele mesmo citou. Bateu na mão, mesmo de forma acidental, teve a imediatez, é do mesmo jogador, o gol é anulado, não tem discussão. E tem outros lances que têm interpretação. E eu acho que esse é um ponto que está faltando muito para a nossa arbitragem aqui. Em lances que cabem interpretação, você tem que entender mais de futebol. Isso. Você tem que entender mais do jogo, você tem que entender o que é o contato físico faltoso e o que é o contato físico de jogo. E eu acho que isso está faltando muito para os nossos árbitros. Sim. Esse entendimento de futebol. E até por isso eu dei a minha visão em relação à regra e ao que eu, Renata, entendo de futebol, mas como eu falei, nós temos 3 ex-jogadores que o tempo inteiro no campo é contato de jogo. O que para eles é faltoso ou não. E a gente viu aqui que nenhum dos 3 marcaria pênalti. Sim. Isso falta para a nossa arbitragem, esse entendimento de futebol. Segundo lance, Rei. O segundo lance, que é o outro pênalti, eu acho que você tem a mão, o árbitro não vê em campo, o VAR demora como mesmo. Todo VAR brasileiro demora, e aí sugere a revisão para o árbitro. Eu dou muitos exemplos que a gente já até citou aqui. A final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Num primeiro jogo, deram pênalti do Marcos Rocha. No segundo jogo, tem um lance muito parecido que o VAR chama o Klaus vai até o monitor e fala, eu não vou dar esse pênalti. Até porque a gente não concordou com o primeiro pênalti marcado. Se a gente voltar a 5, 6 dias atrás, Flamengo e Corinthians... O Flamengo queria um pênalti do Garro, não foi isso? Sim. Na mão aqui, do Gerson. E eu falei, aqui para a ESPN, eu falei, para mim ele está recolhendo o braço, numa distância curta. Para mim, quando eu vejo esse pênalti marcado do Palmeiras hoje, eu vejo para mim um jogador que está tentando recolher o braço aqui. Ele não está fazendo isso aqui, ele não está tentando ampliar, ele está juntando o braço para girar. A hora que você está juntando o braço para girar, você não vai ter o braço aqui, vai ficar um pouquinho aqui. E é a hora que toca. Eu não vejo, dentro da regra do jogo, ele tentar ampliar o espaço de forma antinatural. Eu não vejo uma ação antinatural. E aí, eu não marco esse tipo de pênalti. Tá bom, tá certo, concordo, Rei. Acho que ninguém marca, né? Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde a analista aí de arbitragem da ESPN Brasil, na opinião dela, nenhum dos dois foi pênalti para o Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.